Boa tarde. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da página 19. Mas para isso, vamos relembrar um pouco mais sobre o conteúdo que vimos na segunda-feira, relacionado a décadas, a séculos e milênios. Muitos alunos pensaram que essa aula era de matemática, mas ela, além de ser também uma aula de matemática, um assunto de matemática, ela tem uma disciplinaridade com a língua, com a linguagem de história. Por quê? Porque nós vamos falar de fato histórico. Quando se fala de fatos históricos, se está falando de coisas que aconteceram na humanidade para o estudo da história. E quando a gente vai tratar de divisão de tempo em séculos, em décadas, em milênio, nós precisamos perceber as regras que facilitam a identificação do século ao qual o ano pertence, como vocês aprenderam, ok? Então, nós temos que fazer as relações de medidas de tempo, também não só com matemática, mas conteúdo também de geografia. Porque nós vamos mostrar aí, através dessa imagem, a proporção das medidas, ok? Então, nós vamos observar o quê? De acordo com essas medidas de tempo, o ano no calendário é representado, a gente já sabe, que é por 365 dias, tá? Ou 6 horas, como é o nosso ano. Então, foi representado por um grãozinho aí, como vocês estão vendo. A década vai ser de 10, o século vai ser de 100, o milênio vai ser de 1000. Então, vocês podem observar que, além das décadas, os séculos e os milênios estão relacionados ao sistema decimal. Então, nós podemos perceber o desenvolvimento essencial que acontece aí com o vínculo da matemática. Pois bem, vocês aprenderam que para fazer o cálculo, nós temos aí essa regra. E que regra é essa? Quando o ano terminar em 2 zeros, a gente tira os 2 zeros e tem o século. Ele vai aparecer. Aí nós temos aí como exemplo 1500. Se eu tiro os 2 zeros, fica século XV. Então eu transformo em algarismo romano, ok? E quando o ano não terminar em 2 zeros, aí você vai adicionar o 1, tá? Ao último algarismo, e aí você vai encontrar o século correspondente. Vocês aprenderam isso na videoaula que foi colocado para vocês lá no YouTube. E vamos fazer a correção da página 19. Em seguida, eu vou colocar uma atividade para complementar esse estudo de vocês. Para falar sobre o processo de sedentarização, eu vou colocar isso na aula de sexta-feira, ok? Pois bem, diz o seguinte: complete o texto a seguir com as palavras do quadro abaixo. Nós temos nas palavras neolítico, metais, paleolítico, polida e lascada. Então, vamos lembrar um pouquinho lá do nosso estudo sobre a divisão do período da história. Ela foi dividida em os períodos, neolítico e o paleolítico. Quando eu trato do período paleolítico, eu quero que vocês observem que é o período que vai corresponder ao período antes da escrita. Lá no período paleolítico, a gente vai observar que é conhecido como a Idade da Pedra Lascada, aonde os homens, eles não tinham o saber, ok? Depois a gente vai trazer para o período neolítico. O homem, ele é um ser mais pensante,
é o período da pedra polida. O homem ele já consegue pegar ferramentas, transformar coisas rústicas em ferramentas utilizáveis. Pois bem, diz o seguinte: a classificação dos períodos históricos anteriores ao surgimento da escrita usa como critério as técnicas e os utensílios inventados pelos grupos humanos, como a pedra lascada. Então, a primeira nós vamos completar dessa seguinte maneira: a pedra lascada. Eu vou só ligar para cá, tá bom, gente? Porque não dá para copiar, que eu estou no celular. Meu computador ainda não está com problema, ok? Então, deixa eu apagar aqui que ficou muito grande, né? Lascada. Pronto, ele vai pensar primeiro esse primeiro quadrinho aqui. Lascada. Período conhecido como período paleolítico. Então, vou puxar ali o paleolítico e trazer para cá. Paleolítico. A pedra polida é o período neolítico. Acabei de falar sobre isso, né? Período neolítico. E os metais. Então, nós vamos ter aí os metais também lá no período neolítico. É onde o homem já começa a fazer ferramentas usando os metais. 2. Com a invenção da escrita, o ser humano pôde registrar sua própria história e preservar a memória. Você também pode contar sua própria história? Então, a segunda questão, vocês vão fazer no caderno, tirar a foto e colocar na plataforma, ok? Essa questão aqui, eu vou corrigir ela individualmente. Terceira, a que século pertence os anos abaixo? Como vocês puderam perceber na videoaula que foi postada na plataforma, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Por exemplo, 1900. Termina, gente, em 2 zeros, ok? Então, como ele termina em 2 zeros, nós vamos cortar esses 2 zeros e sobrou o quê? 19. Então, é muito simples. Eu boto X e X. Prontinho, 19. 1850. Terminou em 2 zeros? Não terminou em 2 zeros. Por ele não ter terminado em 2 zeros, eu vou ter que somar mais um. Professora, mas eu vou somar mais um aonde? Eu vou somar o mais um. Eu vou eliminar os 2 últimos números. E sobrou 18. Não é isso, meus amores? Só que eu vou ter que somar 18 mais 1. 18 mais 1, 19. Então, aqui eu tenho o século 19. X e X, século 19. 1715. Então, olha como é fácil. Elimina os 2 últimos. 17 mais 1 é o que? 18. Então, aqui vai ficar... Eita, eu tô sem espaço. X, V, 1, 2, 3, né? Século 18. 1300. Vou eliminar os 2 zeros. E é 13. Então, eu resisto 13. X, 1, 2, 3. Ok? 768. Olha, não termina em 2 zeros.
Mas só tem 3 algarismos, tia. Como é que eu vou fazer? Você vai eliminar os 2 últimos. Ficou 7, não é isso? Isso. Mais 1. 7 mais 1, 8. Então, você vai colocar aí o registro. V, 1, 2, 3. Ótimo, já aprenderam, né? Já pegaram aí a forma. Vamos para o próximo. 400. Termina em quê? 2 0. Elimina o quê? Os 2 0. Ficou 4. Então, eu só coloco I, V. E, por último, nós temos o ano de 1655. O que é que acontece nesse caso? Elimina os 2 últimos algarismos. Tem 16, certo? Então, eu vou somar mais 1. 16 mais 1, 17. Então, X, V, 1, 1. Pronto. Isso aqui mostra a correção da nossa atividade de segunda-feira. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham compreendido como se faz, né? Para encontrar e saber em que ano está se referindo cada século. Ok? Pois bem, a atividade complementar eu vou estar adicionando aí no anexo abaixo, ao qual vocês vão receber. Essa atividade complementar, vocês vão produzi-las no caderno, tá bom?